Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus em Provérbios 25. Provérbios 25 e o versículo 28, o último versículo do capítulo 25 de Provérbios, que diz: Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E que o Senhor há de abençoar esta leitura aos nossos corações. Eu estava outro dia, eu falei sobre ter paciência, falei sobre ter meio que um autocontrole. E à medida que eu falando essas coisas, eu sabia que eu seria provado, tentado sobre essas coisas. E na sexta-feira eu cheguei na escola fumaçando por umas coisas repetidas que tinham acontecido na minha própria casa. E cheguei em casa fumaçando. E aí eu cheguei na escola, né, fumaçando. Aí eu cheguei e meio que conversando com uma professora, aí ela virou para mim e disse: Jonathan, precisamos aprender a ter o autocontrole. Menina, aquilo ali para mim surtiu como uma tapa na cara. Surtiu para mim como uma correção na minha própria vida. Percebendo que eu não estava totalmente no controle. Eu não estava tendo o autocontrole, que, engraçado, é um dos frutos do Espírito Santo. E aquilo ali surtiu uma força muito grande. E aí eu conversando com minha esposa pelo celular, eu disse: ore, porque apesar de tudo, estou percebendo que não estou tendo o controle, o autocontrole da minha vida. Tenho percebido que isso tem diminuído. Isso não é verdade? Será que isso não é verdade para você também? Nós estamos perdendo o controle, não o controle de controlar as situações, mas o controle das nossas emoções. Nós queremos controlar todos que estão ao nosso redor. Queremos controlar a vida de todo o mundo. Queremos que tudo funcione daquele jeito que nós achamos que deveria ser. Mas na hora de termos o controle sobre as nossas próprias vidas, nós não temos. Nós não temos. Quando foge do nosso controle, nós perdemos o autocontrole. Não é verdade isso, irmãos? Não é verdade isso, amigo? E em vez de nós procurarmos em Deus a solução e pedir que Deus guarde a nossa língua, que guarde a nossa ira, que guarde a nossa raiva, explodimos, achando que isto vai resolver a situação. Só que, na verdade, isto piora. É isso que Provérbios diz. Aquele que não tem o autocontrole é igual a uma cidade que não tem muros. Ela está totalmente desprotegida. Lembrando, principalmente naquela época, as cidades eram diariamente atacadas, querendo ser dominadas por outros países, outros lugares. Então elas precisavam ser muradas. Aqui em Pernambuco tem vários fortes para proteger a entrada e a saída pelo mar na época da sua colonização. Se não houvesse aquelas torres, seríamos alvos fáceis das outras nações. Nós precisamos
construir as muralhas de Cristo ao nosso redor. Nós precisamos pedir que Cristo crie em nós um coração que não somente seja igual a dele, mas que principalmente tenha as muralhas de Cristo, do Espírito de Deus, para que nós possamos ter o autocontrole da nossa vida. Não precisamos e não devemos ter o controle das coisas. Temos que ter o controle sobre a nossa vida. E só podemos ter isso se deixarmos Cristo entrar na nossa vida. Pensa bem nisso hoje. Reflita sobre isso e peça que o Senhor lhe ajude a ter o autocontrole. Tenha um bom dia, que o Senhor os abençoe e até o nosso próximo Antes do Café.